montar esse armário, eu vou mostrar ele detalhadamente pra vocês. Eu vou mostrar o material que eu vou usar. Vou usar essa lata aqui de tinta, ela é esmalte sintético, a cor é branco, alto brilho. Também eu vou usar vinagre de álcool. Eu paguei R$1,50 nesse vinagre, porque eu não achei o convertedor de ferrugem. A tinta foi R$32. A lixa, R$3, foram essas que eu comprei, ó. Essa daqui é de 80, essa é de 80, essa é de 100, essa é de 150, ó. Essa é de 80, essa é de 150, cada uma foi R$3. Também vou usar esse pincel aqui, ó, que foi R$3,60. Esse é o meu armário, né? Eu tô mostrando pra vocês, ele tava enferrujado. Aí, principalmente nessa parte onde coloco os copos, aí eu fui dividir a lixa pra facilitar na hora de lixar, né? Eu fui dividindo ela em quadradinhos pequenos, fiz isso nas duas lixas, só que eu já separei ela pra facilitar. Aí eu coloquei vinagre aonde tinha ferrugem e fui passando na lixa. Eu colocava vinagre e lixava, aí dá pra ver, né, que fica preto. Quando você coloca vinagre e lixa, a parte que tem ferrugem fica preto. E para poder tirar o ferrugem, eu comprei duas lixas com gramatura diferente. Aí eu fui passando a lixa, eu não lembro se eu passei a mais fina e a mais grossa, depois a mais grossa e a mais fina, eu não lembro muito bem não. Aí eu só fui passando a lixa e colocava vinagre e via com a lixa. Eu acho que eu comecei com a mais fina e depois fui com a de gramatura mais grossa, né? Tem aqueles granulados. Essa parte foi que mais deu trabalho, que tinha mais ferrugem, né? Aí eu também lixei as partes que tinha ferrugem bem pequenininho, sabe? E outras que estavam começando a aparecer. Então eu fui jogando vinagre e lixava. Eu estava sem bucha ou sem pano também para passar, então eu já jogava o vinagre direto mesmo, sabe? Na parte que tinha ferrugem e já vinha lixando. Aí teve algumas partes que eu coloquei vinagre na mão e depois fui esfregando lá para poder passar, né? Nas partes que tinha ferrugem. Essa parte também de dentro é que tinha bastante ferrugem, então eu joguei bastante vinagre mesmo. E fui passando a lixa. E conforme você vai passando a lixa, você vê que a ferrugem muda de cor. Ela começa a ficar preta. Aí também, ó, eu já tinha passado o vinagre e passado a lixa em toda essa parte. Passei vinagre, lixei, esperei uns 5 minutinhos o vinagre agindo. Depois eu vi com esse algodão, coloquei mais vinagre, essas bolinhas de algodão, e fui aplicando vinagre de novo nas manchinhas, nas partes, sabe, onde tinha ferrugem com o algodão. Dá pra ver que tá bem pretinho nas partes que tinha ferrugem, que eu deixei o vinagre agindo, e eu fui passando. Aí quando eu vi que o algodão tava bem sujo, eu vinha com novos algodões limpo, colocava bastante vinagre e esfregava na parte que tinha ferrugem. E eu fui fazendo esse processo em toda a parte que tinha ferrugem. Eu usei vinagre, que era o que eu tinha e que também ia facilitar bastante. Mas se você tiver um pano, pode ir aplicando com pano, sabe? Mas você tem que deixar um excesso de vinagre onde tem ferrugem, que assim o ferrugem não volta. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Depois eu peguei a tinta que eu ia usar, coloquei ela na tampa e passei esse rolo e fui fazer o teste para me ver como que ficaria lá no armário a tinta aplicada diretamente com o rolo. Aí eu apliquei nessa parte aí, ó, para poder fazer o teste. Aí dá pra ver que não teve, sabe, uma boa aderência na parte que tinha ferrugem. Eu não comprei tudo que eu precisava para reformar o armário porque eu tava sem dinheiro. Então o dinheiro que eu tinha, eu comprei a tinta, a lixa e o pincel. E esse foi o resultado dela seco. Eu passei 2 camadas e continuou assim. Aí depois de fazer o teste, eu peguei o pano e fui limpar a parte que tinha a ferrugem, sabe? Que eu tinha passado vinagre e tava tudo sujo. Esse foi o pincel que eu usei para pintar todo o armário. Eu colocava esse pincel na tinta e eu arrastei e eu vi que não funcionou. Então eu comecei a dar batidinhas onde tinha ferrugem. Dando batidinhas, eu percebi que cobriu. E para tampar o buraco do armário, eu usei chiclete. Eu peguei o chiclete, aí masquei ele e vou colocar ele nesse buraco aí, ó. Tinha no armário para poder tampar esse espaço que tinha. Poderia entrar bichinho, né? Então eu fui moldando o chiclete no formato certinho da ponta, da porta, né? Para poder cobrir. Eu usei 2 chicletes aí, depois eu vim com mais 2 e passei por cima. E esse é o resultado do armário com o chiclete. Aí, ó,
Eu usei 3 chicletes na primeira vez, depois eu usei mais 2. E aí você só vai moldando o chiclete no formato certinho da porta e deixa secar. Depois de secar, fica imperceptível. Esse é o armário que eu pintei dando batidinhas, viu como cobriu parte do ferrugem? 2 camadas dando batidinha. Essa parte de cima foi dando batidinha, a parte de baixo foi arrastando aquele pincel de maquiagem, sabe, de esfumar. Aí toda essa parte eu dei batidinha, ó, com 2 camadas, deu pra ver que cobriu bem o ferrugem. Essa parte aí eu tô mostrando, né? Tem parte que eu arrastei com uma camada grossa de tinta e depois eu vim dando batidinhas pra poder cobrir bem a parte que tinha ferrugem. É assim que eu faço, ó, dando batidinhas, que aí quando seca, cobre o ferrugem. Aí eu fiz esse processo, ó, dando batidinhas. Eu sei que o pincel é pequeno, mas o resultado vale a pena. Você pega bastante tinta e dá batidinha onde tem bastante ferrugem. Que você dando batidinha é como se criasse uma película que nivelasse a parte do ferrugem com a parte do armário. Porque quando tem ferrugem, o ferrugem come, né? Ele come o móvel. E quando você faz isso dando batidinha, essa camada da batidinha que você dá, ela vai cobrir e vai nivelar. Vai nivelar a parte do ferrugem com a parte que tava, como eu falo, isolada, sabe? Sem o ferrugem. Esse é o resultado dando batidinhas em todo o armário. Essa é a parte do chiclete, eu não esperei secar, acabou afundando. Eu tentei pintar com tinta para tecido cinza e deu pra ver que não deu certo. Depois eu vim e passei uma camada de tinta com um rolo, com aquele rolo cinza que eu mostrei. Não deu pra mostrar eu fazendo esse processo que o celular tava cheio. Mas eu vou mostrar como que eu fiz agora. Eu passei uma camada de tinta. Essa que eu tô passando agora, mostrando pra vocês, é a segunda camada. Não tem segredo, eu só pego esse rolo aí, ó. Coloco na tampa da tinta com bastante tinta. Depois eu venho aplicando, ó lá. Dá pra ver que já dá uma certa diferença. Então, você pega a tinta na tampa e depois vai diretamente aplicando no armário. No total, eu apliquei 2 camadas usando o rolo e 2 camadas aplicando com pincel de maquiagem de esfumar, dando batidinhas. E no rolo eu vou passando normal, sabe? Pintando normal. E aí, quando eu fui pintando, eu já vi que a cor se igualou. Olha pra você ver a diferença. Essa é a segunda camada aplicando com o rolê nessa parte de cima. Essa parte era aquela parte que tinha bastante ferrugem mesmo. E eu fui dando tempo porque eu pintei todo o armário, né? Então o braço cansava. Então eu apliquei uma parte na demão de batida, que eu fui batendo com o pincel de maquiagem, eu passei, deixei 3 horas secando. Depois eu vim, apliquei a segunda camada, deixei mais 3 horas. Aplicando com um rolo, eu apliquei uma demão e deixei secar por 4 horas. Aí depois eu vim e apliquei a segunda demão e deixei secar por 5 horas. Então é esse processo que eu faço, ó, aplicando com rolo. Essa também é a segunda camada, aplicando com rolo. Deu pra ver que já deu uma ótima cobertura, essa tinta é ótima. Eu paguei, acho que foi 33 reais nela, algo assim. Esse foi o resultado do armário aplicado 2 camadas. Eu ainda, você viu como que cobriu perfeitamente o ferrugem? Eu ainda não retirei o excesso de tinta da porta, sabe? Daquela parte que era meio cinza, meio creme. Eu não retirei o excesso. Na porta aí eu tô aplicando a segunda camada, tá? É porque eu tinha falado que eu já tinha aplicado, mas essa segunda camada aqui eu passei no armário por partes, porque eu tava sentindo muita dor no braço. E aí eu apliquei algumas camadas de tinta na parte que tinha o ferrugem, dando batidinhas. O total em todo o armário foi 2 camadas dando batidinha com pincel de maquiagem e 2 demão usando aquele pincel em rolo. E esse foi o resultado do meu armário. Eu não retirei o excesso de tinta ainda dessa parte cinza, até porque eu vou pintar ele de preto. Depois eu retiro o excesso e mostro pra vocês como que ficou. Eu queria fazer uma porta, mas eu não tinha o material para fazer uma porta, então eu usei esse papelão para fazer um bloqueio, sabe? Para a parte que eu não tenho porta do armário, para não entrar nenhum bichinho. Aí eu fui, cortei a parte, né, e coloquei ali para poder bloquear. Depois, quando eu fizer a porta do meu armário, que eu vou fazer de papelão, eu vou mostrar para vocês o resultado final desse armário. Mas, por enquanto, ajudou bastante. Esse armário, sabe quando você tem aquele armário de vovó que você quer recuperar porque tem um valor sentimental para você? Então, eu espero que esse vídeo te ajude nisso, porque foi essa a ideia. Esse armário eu ganhei e eu quis reformar ele para deixar ele aqui em casa. Então, espero que esse vídeo te ajude, sabe? Nesse processo.